Muito boa noite, sejam todas bem-vindas ao lançamento do nosso podcast Salto Estratégico. Eu sou Ana Paula Bosco, host desse podcast, e tenho certeza que a gente está iniciando aí uma grande aventura. E nessa estreia eu não poderia ter duas convidadas mais do que especiais, né? Uma que faz parte da minha história empreendedora, inclusive. E o objetivo desse podcast é ser uma mentoria em movimento, ser uma rede de apoio para você, mulher que está iniciando no empreendedorismo, que já empreende, para que a gente possa compartilhar ideias, trazer insights e ser uma fonte de conhecimento totalmente voltado para a área de gestão empresarial. E eu tenho aqui comigo a Paula Bernardi, que é empreendedora, e a Angélica, deixa eu ver se eu acertei, Angélica Varish. Olha só. Mesmo. A primeira coisa que eu perguntei, Angélica, como que é seu sobrenome? Que é consultora do Sebrae. Meninas, mais uma vez, obrigada por terem aceitado o convite. E eu vou pedir agora que vocês se apresentem. Pode ser alfabética. Muito boa noite. Que honra estar aqui, né? Nessa estreia. Estou muito feliz, estou emocionada, ainda mais falando de um assunto que eu gosto muito. Mas eu sou a Angélica, sou consultora do Sebrae, tenho 11 anos de casa, já atuei em projetos de empreendedorismo, que nós chamamos, já trabalhei também com projeto de varejo e hoje eu trabalho com políticas públicas para os pequenos negócios. Atuo aí em 16 municípios e fico no escritório de Toledo. Além disso, eu também empreendo, também tenho uma empresa. Olha, eu não sabia dessa parte! Também empreendo junto com meu marido. Temos, na verdade, duas empresas, uma que ele toca mais sozinho e outra que eu atuo, porque eu fui picada, assim como vocês, por esse bichinho do empreendedorismo, né? Então, de fato, é um assunto aí que muito deixa o meu coração quentinho da gente poder trabalhar isso. Ai, que delícia. Essa parte do empreendedorismo foi porque é de surpresa. Adorei saber. Seja muito bem-vinda, Angélica. Obrigada. Muitas descobertas hoje. Muitas. Ai, gente, então eu sou a Paula Bernardini, conheço a Ana Paula Bosco, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei em Toledo em 2019. Verdade. Eu estava gestora da unidade do SESC aqui, então o Sistema S vai estar aqui no ar inevitavelmente, porque a gente tem uma bagagem e formou até chegar essa vontade de, depois de 15 anos em CLT, fala assim, eita, vamos jogar, tem várias metáforas, vou jogar a vaquinha do peral, chutar o banquinho, enfim, e a gente também picada, observando muitos empresários lutando dia a dia, e eu escolhi aí ser empreendedora em 2023, sou casada, tenho um filho de 18 anos, então é aquela coisa da dona de casa, tananana, hoje eu tenho 3 empresas que eu atuo mais diretamente, uma corretora de seguros, uma parte de consultoria e prestação aí de mentoria para consultores e profissionais de atendimento consultivo, e agora também um espaço que vai se tornar um espaço de negócios voltado aí para pessoas que querem um ambiente presencial. Então, eu tenho 3 aí, mas daqui a pouco a gente vê. Não, tem um negócio em família, junto com o esposo. E aí eu ia falar, você falou assim do marido, gente, o negócio com o marido, a sociedade, ela é implícita, né? Sim, automática. Então, e a gente tem, né, uma empresa que tocamos junto com outro sócio, que tem tomado espaço também, tanto nas conversas em casa, quanto a estratégia da empresa na comunidade também. Ai, perfeito. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada. E assim, falando, né, pegando esse gancho já, né, da gente falando sobre empreendedorismo feminino, né, o objetivo principal é a gente falar de uma forma mais de um contexto do empreendedorismo feminino, não só local, mas a nível nacional também, porque é muito importante. Eu acho assim que quando a gente fala sobre essa pauta, né, do porquê que a gente está trazendo isso, trazendo um canal específico para falar diretamente com as mulheres que empreendem, porque a gente entende, né, que essa rede de apoio precisa ser cada vez mais ampliada. E para a gente entender um pouquinho mais isso sobre esse cenário e do porquê que é importante falar ainda sobre o empreendedorismo feminino, Angélica, eu queria que você trouxesse para a gente, que eu acho que vocês têm na ponta da língua até, sobre assim, o cenário do empreendedorismo no Brasil, na nossa região, como que é, né? O que a gente tem, quantas mulheres empreendem, como que é o cenário que a gente tem hoje, né? Quais são as dificuldades que essas mulheres encontram dentro do sistema ainda, que a gente precisa falar um pouco sobre isso, né? E quando a gente olha os números, eu trouxe uma cola aqui, que eu sou de humanas, eu não lembro números, né? Mas quando a gente olha os números, ainda fica muito evidente quando a gente vê raio-x dos municípios, né? O panorama, os números. A gente vê, às vezes, a grande maioria de mulheres em todos os municípios. Mas quando você analisa o perfil empreendedor, a grande maioria são homens. Mas, em contrapartida, quando a gente analisa o perfil das mulheres que empreendem, é bem interessante porque muitas delas são chefes de família. São, às vezes, mãe solo ou, às vezes, têm um companheiro, mas respondem por uma grande parte do orçamento doméstico e que
também fazem toda a organização do orçamento de casa. E realmente ali, eu brinco sempre, né? Que cobra falta, defende o gol, faz o gol também. Então, a mulher tem essas múltiplas funções. Além disso, as pesquisas, os dados nos mostram que não é somente uma jornada empreendedora. Sabe aquela coisa? Trabalhei, vou para casa, tiro o calçado, põe o pé para cima? Não é a realidade da mulher. Continua em casa. Então, tem filho, tem a casa, sempre tem uma coisinha para pegar no mercado, uma casa para varrer, uma roupa para estender. Então, é sempre uma jornada muito exaustiva para a mulher também. Então, além de todo esse peso, tem também as atividades domésticas que acabam trazendo aí um reflexo muito grande na vida da mulher. Eu sempre gostei de acompanhar muito, né, os dados também do empreendedorismo feminino no Brasil. E eu percebi assim, durante a pandemia a gente teve uma virada, assim, um crescimento maior das mulheres dentro dos mercados, mas o que eu percebo mais que foi não por oportunidade, por necessidade, né? Exato. E isso molda, né? Demais. Quando a gente fala do empreendedorismo, tem exatamente essas duas vertentes, né? Da oportunidade ou necessidade. A oportunidade é bem interessante. Vi uma oportunidade no mercado, vou lá, planejo isso e aí desenvolvo o meu negócio. Então, já começo com um nível de planejamento interessante. Mas quando é por necessidade, é porque perdeu o emprego, é porque está passando por uma situação financeira difícil e acaba sendo emergencialmente, e aí se tira o grau de planejamento. A tendência, né, de negócios que não dão certo são muito maiores em negócios que começam por necessidade. E isso, de fato, aconteceu na pandemia. Muitos setores deixaram de atuar por conta, né, do isolamento e tudo mais, e houve essa necessidade de investir. Mas, de novo, né, o perfil feminino fez com que a mulher é criativa por natureza, já nasceu com uma criatividade aí diferente. Eu falo que faz parte da nossa essência, exatamente, a criatividade, né? Se vira nos 30. E fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, teve muita mulher que começou a fazer bolo, daqui a pouco foi fazer cookie, daqui a pouco viu que poderia vender roupa e daqui a pouco viu que poderia vender serviços e aí foi evoluindo para outras atividades também. Então, isso é uma característica muito comum que a gente vê aí dentro dessas mulheres. Outra coisa que chama atenção é o grau de estudo, porque quando você analisa o perfil da mulher empreendedora, em geral, ela tem muito mais qualificação de estudo, né, do que o homem. E aí a gente entra numa seara assim, será, né, que a mulher, apesar de representar um número menor, ela tá mais bem preparada, falando aí num contexto acadêmico, será que ela é valorizada como o homem, que às vezes tem menos escolaridade? Acho que fica o ponto de interrogação para a gente pensar, né? Fica, a gente sabe, né, como que é a jornada, como que acontece tudo. E há essas lacunas ainda, né, a serem questionadas, a serem vistas e a ser olhado com mais atenção para que a gente consiga, né, entender quais são as dores das mulheres, para que a gente consiga ir apoiando dentro dessa jornada quando elas decidem empreender, né. Antes eu fazer uma pergunta pra você, Paulinha. Eu já sou íntima, mas a gente é acostumada a chamar de Paulinha, né? Eu não vou aderir também. A gente pode? Pode. Mas só deixar um recadinho, né, das mulheres que estão nos acompanhando, o chat ali dentro do YouTube tá livre para vocês mandarem perguntas. A gente tem a Carol, que é a nossa super apoio aqui. Carol, dá um oi aí pro pessoal. Oi, boa noite. Daí, se vocês quiserem fazer perguntas aqui pra Paula, pra Angélica, fiquem à vontade, tá? Que a Carolzinha vai estar reportando aqui pra gente. Paula, aproveitando esse gancho ali que a gente estava falando sobre essa questão da necessidade, da oportunidade, qual que foi a grande virada na tua vida que fez assim... Porque você vinha de uma carreira, né, já sólida, 15 anos, isso dentro do sistema, né? Sim. E aí, qual que foi a grande virada que você falou assim, opa, eu vou empreender? Então... O que motivou isso? Tudo que a Angélica foi falando aqui foi passando filme na minha cabeça. Gente, é muito prático. Antes de vir pra cá, eu coloquei roupa no varal, vi se a cachorra tinha comida, se tinha água, se tinha alguma coisa pra colocar, bater na máquina. Foi o dia que eu trabalhei de casa, porque meu carro tava na chapeação. Aí eu aproveitei, vi que tinha coisa pra organizar na cozinha, foi feito almoço, atendi cliente, fiz reunião. Tudo isso dentro de casa. Geralmente, eu já não gosto de ficar em casa porque é difícil de equilibrar tudo isso, porque a gente vê esse universo inteiro acontecendo ali. Fazer, né? Não, aí você foi falando. Essa questão da criatividade, do fazer, a influência, vamos pensar na minha trajetória, 15 anos CLT. Uma das primeiras perguntas que o meu gestor fez quando me contratou foi como eu lidava com pessoas difíceis. Porque
a pessoa que eu iria trabalhar diretamente tinha uma personalidade forte, era conhecida por ser bastante rígida. Foi uma das mulheres que eu mais aprendi na minha vida. Então, aprendi... Opa, e aí você vai ganhando casca. Isso. Tem um gestor, colega de uma mulher, inclusive daqui de Toledo, o Luiz Langossi, que falava muito pra mim. É chicotada e sal grosso. Paulo, infelizmente, a gente vai rustificando o couro na base de coisas que vão nos moldando e não é, geralmente, com amorosidade. Que a gente é, né, mãe, mas a gente, né, tudo é com carinho, mas a gente nem sempre recebe da mesma maneira. E aí, chegou uma hora, Ana, que eu cheguei, 35 anos, 35 para 36, uma carreira consolidada, 2 convites para promoção. Esses convites vinham condicionados a minha família mudar de novo de cidade. Então, bota todo mundo uma mala no carro, vai demorar 1 ano ou 2 para você se reorganizar. E aí, eu comecei a olhar para o mercado e parar, ok, vou dizer sim para essa promoção, para esse convite. Esse sim vem condicionado a cobranças que o mercado traz para quem está numa posição de liderança e gestão. Sim. Se você disse sim e durou menos do que 6 meses, o mercado já fala que não aguentou. Você pediu para sair, não foi boa. Peraí, então ela foi boa por 15, mas agora não é boa mais porque ela não aguentou a pressão. E aí eu falei, tudo bem, eu até tenho lenha para aguentar uma transição, mudar de cidade, mas será que é isso que eu quero? O que eu quero daqui 5 anos? E aí foi essa coisinha que começou a crescer em mim. E aí, aliado, de fato, as ações que eu já praticava, comecei a observar, ok. E aí? Acho que o ponto de virada foi exatamente, será que o meu eu, daqui 5 anos, quero olhar para uma trajetória sólida, aqui ganhando certinho, todo dia 15, todo dia 30, numa posição onde, graças a Deus, assim, a esse trabalho, a credibilidade que eu fui ganhando dentro de casa, a função permitia isso, mas nominava o padre, o prefeito, nominamos e agradecemos a autoridade da senhora Paula Bernardini. Quando eu entendi que isso não era suficiente, foi natural. Então, eu acho que foi a construção dessa jornada, desde lá, essa pergunta de pessoas difíceis. Então, o ambiente não é sempre querido. Não. Foi moldando e chegou um momento que eu precisei decidir. Quero ficar com a estabilidade, quero ficar com a segurança, quero ficar com os benefícios do dia, receber todo dia 15, todo dia 30 certinho, plano de saúde, vale alimentação, férias, 13º. Quando você olha para tudo isso, fala assim, você foi maluca e simplesmente aconteceu. A decisão se tornou inevitável. Ou tu fica ou tu sai. E aí eu resolvi, vambora. Vamos empreender. Vambora. Mas eu falo que sim, a minha história também foi um pouco parecida, né? Porque quando eu comecei a empreender foi em 2016. E eu trabalhava como auditora dentro de uma franqueadora, então também tinha carreira, tinha, né, toda uma perspectiva de crescimento, até mesmo de continuar dentro da área de auditoria. Mas vem um incômodo. Eu não sei se foi assim com você também, Angélica. Você veio um incômodo, que te parece assim, mas acho que eu posso fazer alguma coisa diferente. E aí o empreendedorismo, ele vem com esse padrão de comportamento para fazer o diferente, né? Que permite a gente ousar. Ah, com certeza. Até porque você às vezes, e eu como consultora, às vezes eu vejo coisas que eu olho e falo, nossa, se fosse comigo eu teria feito diferente. E empreender me traz essa possibilidade. Isso. Né? E só que, claro, quando a gente empreende, eu brinco que a gente tem uma miopia. Porque a gente está tão imerso em processos e conta para pagar e aquele monte de coisa, que às vezes a gente perde um pouco dessa capacidade de visualizar novos caminhos, né? Mas eu tenho hoje a oportunidade de testar aquilo que eu vejo, né? Dos clientes que eu passei, eu tenho a oportunidade de testar isso na minha empresa também. Vivenciar, né? E é legal, assim, a Paula, você acompanhou muitas mulheres empreendedoras, né? Enquanto você estava, né, como gestora, você acabou acompanhando o movimento de mulheres, né? E assim, a gente olhando, né, todo esse universo, eu também acompanho já o empreendedorismo feminino desde 2017, participando, acompanhando. O que vocês olham assim, vocês veem assim, o que a mulher traz de diferencial para o mundo dos negócios? Que traz esse impacto, que traz esse crescimento, né? Porque a gente falou, até tu trouxe um dado bem importante, a mulher, ela se qualifica mais. E como que isso agrega, como que isso tem impactado? Porque a gente vê que tem tido um crescimento gradativo, né, das mulheres, da participação das mulheres no mercado, e como que isso tem impactado? Até mesmo olhando assim pro teu mercado, Paula, que querendo ou não é um mercado que ele é mais predominante masculino, já por característica. Quando eu comecei a empreender também era na área de consultoria, era também um mercado, ainda de certa forma mais predominante masculino, mas a gente percebe que as mulheres, elas vêm e trazem um diferencial e quebram muita coisa ali no meio, né?
para trazer esse crescimento? Eu acho que para responder essa, eu aproveito e falo assim, essas vivências, tudo que a gente viveu, você falou, auditoria, a troca com as empresárias, pegar o movimento de tentar ganhar espaço dentro do sistema, né? É inevitável, gente, fazem 2 anos que eu estou empreendedora, mas essa trajetória do 15, ela é muito referência porque a gente está conversando agora. O que eu passei nesses últimos 2 anos é um reflexo do que eu acompanhava antes, oferecendo possibilidades. Então, é inevitável eu voltar até mesmo para a história do país na relação com a prestação de comércio de bens, serviços e turismo. Perceba que houve um êxodo, homens e famílias com 10, 12 filhos foram para a cidade para quê? Trabalhar em chão de fábrica, a própria construção civil, urbanização, construir as coisas. E a esposa ficava em casa com os filhos, ainda em processo de formação, semi-analfabetos. Então, teve essa questão de alfabetização. Até você pensar em capacitar para o trabalho, qualificar e trazer estruturas para apoiar esse movimento, o que a mulherada fez? Começou a lavar, cozinhar, tornou a casa um pensionato. Então, assim, gente, é da natureza da mulher, não adianta. Pode ter começado como um complemento de renda familiar, para ajudar, para criar filho, para ninguém passar fome. Não tinha mais a roça para plantar. O que a gente vai fazer? Vai passar fome? Então, a mulher, ela é criativa. E veja, eu acho incrível que a gente é muito mais criativa na hora que a coisa tá ali, meio que, olha quanta coisa tem para fazer, surge uma ideia maravilhosa e a mulher vai lá e ela faz. Então, esse movimento, né, de por que a gente faz até esqueci da pergunta que você fez, porque eu viajei no tempo aqui, gente. A responsabilidade hoje está grande, mas é inevitável não considerar. Mas é o papel da mulher, né, no crescimento dos negócios, né? Essa quebra que ela tem trazido no cenário do mundo dos negócios. Porque a mulher, você falou, né, criatividade. Eu falo assim, o jeitinho feminino tem muito poder de posicionamento. E isso tem trazido um impacto muito grande, né? Aí, ó, já voltei, lembrei da pergunta. Isso é o gostoso do papo, né? A gente vai e volta, gente, ainda bem, esse papo feminino aqui, ainda bem que a Ana tá trazendo com água aqui, gente. Ainda tá se soltando. Vamos ver aí. Depois das 9 a gente pode... né, comemorar. Mas... a questão do ambiente, né? Você falou a criatividade, o jeito. O ambiente que eu trabalho hoje, querendo ou não, ele está muito próximo do ambiente do mercado financeiro. Então, a gente também tem ainda cultural essa ideia de que o homem era estratégico, o homem sabia falar sobre negócio. Quem sabe trabalhar o dinheiro era o homem. E aí você vem com essa questão da capacitação, da vontade que a gente tem de estudar, porque nas estruturas familiares, o homem tinha ali um pedaço de terra, a mulher ganhava o estudo. Então, se você acompanha a gente, assim, historicamente a gente chega nesse ponto onde a gente está o quê? Juntando todas essas habilidades e esse crescimento da mulher empreendedora, ele praticamente não tem como não acontecer pela própria construção. Como é que o distanciamento histórico faz com que a gente olhe para as coisas de uma maneira diferente. Então, tecnicamente, hoje, eu sou extremamente... me cobro muito por saber do que eu estou falando. Então, eu busco maior conhecimento. Qualificação, porque é a maior arma que eu tenho numa briga que ela não é leal. É um espaço que eu tenho que brigar nele. Então, se eu brigo nele com conhecimento, eu não tenho argumento para qualquer outro questionamento. Exatamente. E aí vem essa coisa nossa, eu sou técnica, sou especialista, o meu perfil de cliente é um perfil de cliente que veio e ele está sendo construído baseado nesse conhecimento especialista. E ele é baseado nessa sobrevivência dentro desse mercado, com criatividade. Sabe que hoje eu escutei uma história, que você tá falando isso, agora eu lembrei. A gente estava numa reunião no escritório do Sebrae em Cascavel, e a nossa fornecedora de coffee break chegou para entregar o coffee break. E em junho a gente teve um evento lá onde ela estava gestante, barrigão, e eu brincava nesse evento, na nossa feira do empreendedor, eu brincava com ela assim, olha, não faz esse neném, não deixa esse neném nascer agora, que eu não sei fazer parto. E hoje ela chegou e nós brincamos com ela. Falou, e o neném, né? Nasceu já e tal. E o meu colega homem disse pra ela assim, mas você já tá trabalhando? Ela falou, gente, com 1 semana eu já tava trabalhando. Eu sou empreendedora. Exato. Se eu não for fazer, ninguém faz por mim. Então, é claro, ela tem colaboradores, ela delega e tudo mais. Mas, de toda maneira, ela já tava ali
uma semana. E aí eu escutei uma brincadeira, é claro que é brincadeira, não sei, vou deixar esse ponto aqui, né? De um colega falando assim, não, eu tive gripe, ele brincou, falou, eu tive gripe esses dias e senti o que foi a sua dor do parto. Essa, a boa e velha analogia do... Que o homem com a gripe sabe a dor do parto. Mas enfim, ela trouxe isso de uma forma muito interessante, né? Não, eu uma semana eu já estava trabalhando, porque a empresa é minha, eu sou empresária. Não tenho um tempo para poder, né, ficar em casa, minha licença maternidade estendida de 6 meses. Né? A gente percebe muito isso, né? Que também um dos motivos que faz com que muitas mulheres acabem indo para o empreendedorismo é ter essa flexibilidade, né? Ter esse domínio do seu tempo para que ela consiga acompanhar melhor a sua família, né? Principalmente quando tem filhos. Mas isso também traz grandes responsabilidades. Você acaba tendo uma rotina muito mais puxada, muito mais pesada, né? Então, hoje a gente acaba se deparando assim, né? As mulheres, elas vão para o mercado de trabalho, do empreendedorismo. Eu sempre falo, o contexto, ele é muito diferente do que são para os homens. Não é uma disputa, né? São contextos diferentes. E nós precisamos olhar para esses contextos e entender o que é importante de apoio para essa mulher, para que ela consiga empreender com mais tranquilidade, tenha mais tempo de pensar no seu negócio, consiga, né, ter mais suporte, mais apoio. E eu vejo que hoje falta um pouco a gente falar sobre isso, sobre esse suporte, esse apoio, essas redes de apoio para essa mulher. Porque eu percebo assim, hoje eu ainda não tenho filhos, né? Mas está nos planos, no planejamento familiar. E provavelmente vai ser o cenário igual dessa empreendedora, né? Vai estar parindo ali, no dia seguinte você está com o neném aqui balançando e já resolvendo demandas da empresa. Que faz parte do processo, né? Mas, assim, além disso, né, da rede de apoio, o que entra de mais desafiador para as mulheres conseguirem empreender, né? Porque, inclusive, essa semana a gente tem, né, a Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino, né? A gente tem uma lei nacional, a gente tem o Dia Nacional, o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que é em novembro, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente está falando aqui local, né? É algo que é discutido a nível mundial. Então, assim, além da rede de apoio, quais são as outras dores, né, que a mulher tem que lidar, os desafios, assim, para empreender, né? Ou seja, que dores que vocês passaram e passam para iniciar o empreendimento de vocês e para viver o empreendimento de vocês hoje? Eu vou falar até como CLT agora, sabe? Eu escuto algumas coisas, eu viajo muito a trabalho e eu escuto coisas do tipo, o seu marido deixa? Né? Seu marido deixa você viajar? Que certamente meu marido não escuta. Ninguém pedindo pra ele se a esposa dele deixa, né? E claro, eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu marido, nós somos muito cúmplices, 15 anos de casamento e tudo mais, e nós temos essa relação, ele me apoia muito em todas as minhas áreas profissionais, sempre foi assim, então acho que isso é importante, mas essa não é uma realidade que a grande maioria das mulheres vive. Quando nós fazemos capacitações, por exemplo, exclusivamente para mulheres, é comum nós termos um espaço para que as crianças estejam ali. E aí eu questiono, mas os homens são pais, os homens normalmente não levam os filhos, as mães levam. Porque realmente a responsabilidade maternal incute muito em cima da mulher. Então esse é um dificultador. A criança está doente? Fica com a mãe. A própria falta de confiança do mercado, será que ela dá conta? Ela é frágil? Então eu visualizo muito esse tipo de dificultador já para que a mulher possa ter esse sucesso e que ela possa deslanchar na carreira. Algumas crenças que precisam ser quebradas ainda. Totalmente, limitantes e bobas, né? Exatamente. Que a projeção de carreira, a progressão dentro de qualquer organização e no CLT é uma coisa que eu me identifiquei muito, é ter esse suporte para desafios. Quando inevitavelmente, cultural, o homem está numa posição que ele vai começar a viajar para ter novos desafios. Opa, tem uma oportunidade que a empresa deu, mas ele vai precisar mudar. Ele vai precisar viajar. E eu, graças a Deus, posso falar a mesma coisa que você. Eu tenho, colocando, né, rede de apoio, que é o que você disse, Ana. Rede de apoio é o tópico onde, muitas vezes, eu falo muito, o Samuel e o Maicon acreditam mais em mim do que eu mesma. Quando eu fiz o processo seletivo para me tornar gestora, eu lembro que a gente estava sentado e ele estava construindo um deck, a gente construindo um espaço, uma casa, uma delícia verde, maravilhoso. Meu sogro e ele estavam fazendo o deck de um ofurô, que até a céu aberto, olha que delícia. Aí a pessoa com aquela vida maravilhosa fala assim, será que eu faço a inscrição? Vai que eu passo. Aí o Michael olhou para mim e falou assim, primeiro se inscreve, faz a prova, depois a gente vê o que faz. Então, opa, vamos lá, uma coisa de cada vez. Fiz a inscrição. Aí eu passei na bendita da prova. Tá, agora eu vou ter que ir e voltar para Curitiba. Eu vou nas segundas e volto às sextas. Eu vou passar durante a semana toda fora de casa por praticamente 1 ano. Viu? A gente se vira. Fome a gente não passa. Samuel tinha
2018, foi isso? Começo de 2018, a gente tá em 2025, ele tem 18 agora. Então, tinha 10 anos. É, por aí. Então, tava lá uma criança dentro de casa e os dois ficaram. O que as vizinhas falavam pra minha sogra? Ai, mas ela tá deixando o marido e tá viajando. A minha sogra precisava me defender pras vizinhas. Outra rede de apoio. A Mulheres minha também me defende. Nossa, minha sogra foi fundamental para eu conseguir continuar minha carreira. Então, rede de apoio de homens, mulheres. Minha sogra cuidava do Samuel à tarde para eu continuar trabalhando, porque eu ainda não ganhava o suficiente. Ou eu trabalhava, ou eu pagava alguém, ou eu pagava a escola. Então, a gente pagava a escola meio-dia e à tarde ela ajudava, a gente contribuía com ela. Então, essa rede toda, ela é fundamental, porque a gente vai parir. Eu estava na faculdade quando eu pari. Voltei para a faculdade, logo terminei minha graduação, aí fui, né, para a parte profissional. Ter a rede de apoio é fundamental. E não é uma rede de apoio, vai lá, ok, ter apoio. É de fato estar ali. É lavar uma louça, botar uma roupa no varal, fazer a casa funcionar sem você estar lá, porque tudo isso faz parte. Então, esse é o ponto. Rede de apoio, pessoas próximas, um ambiente de quem está do teu lado, te apoiar, isso... É extremamente importante. Faz extremamente importante. Outros pontos, né, que você falou. Esse desafio ser da nossa natureza, não deixar. Eu sou extremamente controladora, gente. Ai, gente, ninguém me chicoteia como eu, Deus. Eu tô aqui. Eu sei que quando eu saí, eu deixei o varal em tal lugar, tananã. Eu tenho um mapa da minha casa. Uhum. Quando eu saio... E quando... Samuel, mãe, o que vai ter? O que a gente faz de almoço? Filho, tira isso, vai ter aquilo. Então, esse controle é uma coisa que eu preciso cuidar muito, mas ele toma meu tempo. Então, é uma caixinha que tá aqui. Esse universo que a gente olha todo, da casa. Porque a casa... A gente faz a gestão do lar, né? É funcional. Enquanto mulher, a gente faz a gestão, tanto da rotina, quanto de questão financeira, tá junto ali com o parceiro. Você tá fazendo a gestão também, né? Você tem a tua empresa e tem a sua casa, né? É interessante, na minha casa, nós não temos filho, e nós temos as funções todas divididas. E é uma coisa muito orgânica. Eu vou lá, eu cozinho, o marido já vai, já lava a louça e tudo lá mais. Em casa também. E aí, esses dias eu escutei até da minha avó, assim, nossa, como você tem sorte que seu marido te ajuda. Eu falei, mas ele não me ajuda. Ele faz a parte dele, a casa é dele, né? A gente apoia, né? Você ajuda. Coisas que são tarefas e que eu não abro mão. Por exemplo, adoro fazer compra de supermercado, organizar a roupa que vai ser lavada. Essas coisas eu gosto de fazer, eu sinto um carinho em fazer. Sim, né? É diferente de uma obrigação forçada. Eu gosto de fazer e eu assumo essas funções pra mim. E assim como ele tem coisas que ele gosta de fazer, assume as funções pra ele. E tá tudo bem. Mas eu visualizo muito isso, assim, é cada um fazendo a sua parte. É funcional. A gente casa não é pensão, né? Não é pensão. A gente tem esse ambiente funcional, somos 3 pessoas sobrevivendo nesse espaço. Então, isso é o quê? Mas a gente precisa deixar. Uma coisa da mulherada. Então, deixar que eles tenham também esse espaço. Contar com esse apoio. Não merecer nada menos do que esse apoio. E deixar também as coisas acontecerem. Então, essa questão de gestão do lar. Aí, a gente vai para o nosso lado de vaidade. A gente tem o salão, a gente tem o cabelo, a gente tem a roupa, a gente gosta de estar de tal jeito. E da mulher é muito cobrada essa questão da imagem, né? Quando a gente está no ambiente empresarial, né, seja CLT ou empreendendo, essa questão da imagem, pessoal, ela é muito cobrada. Eu vejo que ela é muito mais cobrada do que dentro, querendo ou não, dentro do universo masculino, porque já requer, né, que a mulher tenha esse zelo, tenha esse cuidado com a imagem, então isso acaba impactando. E impacta muito também dentro do mercado, do mundo dos negócios, em reuniões, etc. Com certeza. O bom asseio, né, a gente falava assim, eu sou pobrinha, mas sou limpinha, essa frase lá atrás a gente escutava, lembra? Vai dizer que vocês não ouviram lá atrás. E aí, como eu estou me apresentando? A minha mãe cobrava. Quando ela começou a me ver trabalhando, eu comecei a adotar o coquinho. Ela me viu uma vez, estava de coquinho, outra vez de coquinho. Eu falei assim, nossa, você não solta mais esse cabelo para trabalhar, não? Porque tava grande. Peraí, foi um toque da minha mãe que eu tava entrando num piloto automático. Volta, organiza. Eu não faço, eu gosto, né, desse bom asseio, não me toma tempo, é da natureza, mas é extremamente cobrado. É extremamente cobrado do feminino. O homem, a mulher cuidou para ele sair de casa bem passado. Sim. E se a camisa tá amassada, a mulher não cuidou. Passou. Exatamente. Mas essa delicadeza da mulher, eu vejo assim, o feminino, ele tem uma força muito grande.
dentro do mercado, dentro do mundo dos negócios. Eu já comecei a observar muito isso nesses últimos anos, assim, ainda mais que eu trabalho, né, com o setor têxtil. Então, a gente vai observando, vai notando, e eu percebo, assim, que o feminino, ele impacta dentro do mercado, no mundo dos negócios, e isso é um ponto muito forte para a mulher, para que ela consiga se destacar também, né? Então, eu vejo assim, quando a gente olha os nossos talentos femininos, que, né, a gente tem, de certa forma, em comum, o que vocês olham, assim, que é o grande diferencial que faz com que a mulher realmente se destaque no mercado, né? Que faz, assim, com que muitas vezes ela consiga conseguir as suas posições de liderança, empreender, mas, assim, com aquele diferencial, mantendo o feminino, mas ela tá se destacando e que é algo que é muito da mulher, né? A gente percebe muito sobre essa questão da criatividade, mas tem mais coisas que a mulher, ela se destaca e tem feito com que a gente vai conseguir ir, né? Fazendo essa ruptura, quebrando essas crenças, jogando essas crenças limitantes no chão, que cada vez a gente vai vendo que esse movimento vai acontecendo, né? Eu vejo muito que a mulher tem uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí não é nem feminismo, nem nada. A neurociência explica isso, que de fato a mulher tem essa habilidade de pensar em uma coisa, escrever outra, já com a outra mão fazendo outra coisa. Esses dias eu tava com um colega, a gente tava andando no escritório, eu perguntei um negócio, ele respondeu no celular, ele parou e falou, espera, eu não consigo fazer 3 coisas, andar, responder e falar com você, eu sou homem, ele disse. E ele até fez essa brincadeira, a neurociência explica, e de fato, tá? Então, realmente é biológico isso da mulher, mas eu visualizo isso também como uma característica importante para desenvolver o empreendedorismo, né? Muito, muito, porque, né, faz com que a gente consiga olhar várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou vir com as brincadeiras, gente. Se a vida dele der limões, a mulherada faz aquela limonada, faz o doce, faz a fruta cristalizada, faz a caipirinha, faz o mousse. Caipirinha, a gente não faz só limonada. Tinha um desenho de Samuel que falava assim, se a vida lhe der limões, você espreme o limão na cara da vida. Também a gente faz isso. Mas, assim, é dessa evolução. A gente volta a falar. Eu penso muito em equidade, né? Nessas questões de ter um ambiente que permita. A gente também está vivendo um movimento onde o espaço ele foi sendo ganhado de uma forma historicamente não muito agradável, histórias muito tristes de lutas femininas, mas agora ele se consolida no quê? No profissionalismo, em usar todas as ferramentas que a gente tem a nosso favor. Todos os talentos. Todos os talentos, a criatividade. Ok, a gente é só criativa e sabe sorrir? Não. Nós somos extremamente estratégicas. A gente faz uma leitura de pessoas muito rápida. Leitura a gente corporal, percebe muito rápido. E a gente é extremamente resiliente. Não gosto de algumas palavras-chave, mas não existe outra coisa que a gente não seja que... a gente é resiliente. Aconteceu, peraí, bora, próximo. Não dá tempo. E a gente ficar... Acho que isso faz parte do universo feminino, né? Nossa, nesses últimos 2 anos, eu fiz tantas coisas da empresa, de como ela nasceu. Passei por tantas coisas. Cara, deixar uma carreira é muito prático. Acho que não sei se a gente vai chegar nesse momento, mas acho que eu queria compartilhar isso também com as mulheres que estão nessa vontade. Gente, não é um mar de rosa, não é porque a gente tá aqui sorrindo e contando alegrias, que a pessoa vem e fala assim, olha, gente, eu trabalho em 12 municípios de abrangência na região oeste, na minha cabeça eu já imagino ela no carro, assim, porque eu já vivi isso, eu tive 12 municípios. Não fazia ideia onde é que era Francisco Alves, que era o meu município mais longe. Pois eu conheço agora, vindo do sudoeste do Paraná, eu conheço cidades do oeste. Como? Porque eu fui visitar essas prefeituras, essas cidades, quando estava aqui. Então, não era simples. Aí a pessoa fala assim, eu tenho 2 empresas, uma que eu ajudo meu marido, assim, ajudo um pouco, e a outra que eu atuo. E aí eu organizo a minha casa, faço tudo. Aí você pensa, como ela faz isso? Gente, vamos dizer que a gente faz isso sorrindo? A gente faz isso sorrindo. Mas em 2 anos, de ter uma trajetória com 6 possibilidades que eu tinha de fazer gestão. Eu escolhi um universo completamente diferente. Foi a mão que esticou, foi a mão que me atraiu, foi a mão que abracei. Qual foi o problema de abraçar essa oportunidade? Me reinventar, conhecer algo, oferecer um produto completamente muito complexo, num tempo de desenvolvimento muito curto. Em 3 meses, síndrome de impostora. Sim. Nossa, eu não sou boa fazendo isso, eu não consigo falar com as pessoas, porque nem eu acreditava. Será que eu tomei a decisão certa? Você acredita que eu não me arrependia de ter deixado
nenhum momento até agora eu falei assim, me arrependo de ter deixado. Agradeço, porque isso foi o que me trouxe bagagem para rapidamente reajustar a rota. Aí você sai e vai para o modelo onde eu faço um atendimento consultivo, mas eu só tenho uma coisa, vamos lá para aquela caixinha de informação. Então, recorri ao que eu já tinha de conhecimento. Fui criativa, eu preciso de um espaço para isso acontecer. Então, você arrisca e vai fazendo. Então, é muito rápido a forma como as coisas têm acontecido nessa área tecnológica, a questão de inteligência artificial, como o espaço comercial para todos, tanto homem quanto mulher, tem sido um tanque de tubarões. Então, é essa criatividade toda, aliada à capacidade de se reinventar todo dia, gente... Não existe dia feliz todos os dias. Existem dias extremamente desafiadores, mas todos eles dá para fazer valer a pena. Todos com pequenas conquistas. Nossa, dá para fazer valer a pena. Paulinha, você falou de síndrome da impostora, eu gosto muito de falar disso também. Esses dias eu estava num evento de liderança feminina com a palestrante Márcia Bel, e ela falou sobre síndrome de impostora, eram só mulheres, deviam ter, 200, 300 mulheres, e ela perguntou assim, levanta a mão. Quem aqui já se sentiu com a síndrome de impostora, de achar que está no lugar errado e não merecimento? Eu juro para vocês que todas as mulheres levantaram. E isso é uma coisa... Eu me senti acolhida, né? Porque eu pensei, nossa, sou só eu que às vezes me sinto horrível, péssima, numa derrota, enfim... E aí eu percebi, e as falas que as mulheres iam compartilhando, é que esse sentimento é tão comum, mas ele é tão mal visto às vezes. E a gente oculta isso para não parecer ser frágil. Exatamente, né? a fragilidade, o não ter a capacidade, não posso demonstrar, senão vai fazer, né, a relação do fato de ser mulher e não ter a capacidade de resolver aquilo, né? Tá sendo fraca, não tem... E é esse o momento que eu vejo que nós mulheres temos um papel importante com as outras mulheres. Nossa. Porque é aquela coisa, sua amiga tá se sentindo péssima, vamos pegar na mão e aqui, você é boa. Exato. Você realmente consegue, vamos lá. É acreditar. Eu acho que é esse o propósito até, que as pessoas falam da sororidade, que às vezes até se banalizou com um tema, né? Tem Sim, palavrinhas da moda. Assim. Exatamente. Mas eu visualizo muito isso. A gente não é sermos as melhores, mas é nos apoiarmos para ser cada vez melhores, né? Acho que isso é importante. Enaltecer, né? O talento e o trabalho de cada uma. Carolzinha já tá me olhando aqui. Já deu 1 hora? Já deu uns 40 e poucos minutos. Carolzinha tá me olhando aqui já. Ela olhou assim pra mim e fez assim, ó. Carol tá fazendo a gestão da nossa conversa. Não, Carol é extremamente eficiente. Até porque mulher se incrível. deixar, a gente vai até amanhã. Vai. Eu falei pra Carol que eu queria bater um recorde que tem de podcast que deu 12 horas. Ela ficou assim que em algum momento a gente pode tentar. Não pra hoje, not today. Mas assim, pra gente poder, né, ir caminhando pro nosso encerramento, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, né, como uma fala final. Se vocês pudessem dar aquele conselho de ouro pra quem está começando a empreender agora, qual que é o conselho que vocês dão? E aí já aproveita, faz o merchan de vocês, né, fala um pouquinho do trabalho de vocês. Mas qual que é aquele conselho de ouro pra aquela mulher que tá começando agora a empreender, ou aquela mulher que tá passando por um momento difícil no seu negócio, nessa fase, se sentindo na síndrome de impostora, ou o negócio não tá caminhando como ela gostaria? O que vocês trazem? Quem gostaria de... Que eu comece, tá bom. Vai a ordem alfabética inteira, né? Bom, o que eu quero deixar de mensagem é não desistir. O mundo realmente é difícil, é Tem complexo. Tem pergunta? Quer fazer pergunta? Tem pergunta? Então, peraí, dá uma pausa e vamos pra pergunta. Vamos lá. A Marta mandou assim: quais são os principais motivos que levam as mulheres a empreender? Olhando um dado técnico, Angélica, o que sai nas pesquisas? Antes também, o Samuel mandou pai e mamãe. Ai, olha aí. Viu só? É sobre que a gente fala da rede de apoio. Gente que torce por você. O pessoal de casa tá Que legal. Então, assim, como a gente comentou, né? Principalmente a questão da oportunidade, da necessidade. E muitas vezes, às vezes até tem aquela oportunidade dentro de casa. É a mulher que às vezes fica, né, com responsável pelo cuidado da casa e do lar exclusivamente, mas que acaba fazendo um crochê para vender, que faz um artesanato, que faz algo até como um hobby, como um passatempo. E aí, para tudo isso, tanto para o empreendedorismo por oportunidade ou por necessidade, é importante ter o planejamento, conhecer o mercado e buscar apoio também, né? Nós no Sebrae temos atendimento gratuito, temos atendimento por meio dos pontos de atendimento, das salas do empreendedor para os MEIs. Então,
Então, a gente tem uma série de capacitações e de orientações para também poder trazer isso para quem quer empreender, para quem quer iniciar o seu negócio com segurança. Já tem o negócio aberto? Da mesma maneira, tá? Para colocar o pé no chão e realmente ter aí tudo isso estruturado no papel e conseguir deslanchar aí na sua ideia. Eu, particularmente, sou fã do Sistema S. Sebrae eu uso muito, inclusive eu estou participando de alguns programas do Sebrae, vou participar de uma feira através do Sebrae também agora. Do Senai também, como eu sou indústria, também participando de programas, eu vejo que a gente precisa divulgar mais, né? Entre nós, mulheres, assim, vem as oportunidades, olha, eu estou fazendo isso pela minha empresa, eu consegui isso, eu tenho esse apoio, porque é isso que faz com que os negócios perdurem e a gente consiga, né, passando pelos momentos de crise, de situações difíceis, sejam elas do próprio negócio ou do contexto econômico do momento, né? Inclusive, eu ia esquecer de falar uma coisa extremamente importante. Nesse momento, a gente está com uma caravana do oeste do Paraná, num evento em Curitiba chamado Sebrae Delas, que é justamente para comemorar, né, o empreendedorismo feminino, mas ele tem uma coisa muito nobre, que é o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que premia mulheres empreendedoras de destaque, e nesse momento nós temos duas representantes de Toledo, uma na categoria produtora rural e outra na categoria MEI. Tá? E aí a gente tá assim, ó, pra vir esses prêmios pra cá. E não tem como a gente não entrar na mesma pergunta da Marta ali, e aí você vai voltar pra última, né? Você viu que a gente já se perdeu? Mas, gente, eu já volto, sabe o que eu ouvi em alguns prêmios já que o Sebrae fez, Sebrae Mulher, ou prêmios onde mulheres são destaque? Ai, como que ela... Ai, eu nem conhecia ela, como que ela ganhou um prêmio? Eu já ouvi de amigas de pessoas que ganham. Ah, eu nem sei quem era ela, ganhou o prêmio. Gente, Sebrae... essa mão que estica é justamente para esse lado síndrome de impostora que muitas vezes acontecem, que você pensa, eu não pertenço àquele espaço. Tire isso da sua cabeça. Procure as redes que vão te acolher, e aí a questão da neutralidade. Não existe certo e errado, existe o que você sabe fazer, como você faz, e aí você vai ter o suporte estratégico para poder fazê-lo. E assim, sou suspeita também, né, nesse sentido, para o sistema, e esse olhar para a mulher empreendedora, os programas que o Sebrae tem internamente são incríveis. Eu sempre falo, não importa qual é o porte do teu negócio, você pode ser MEI, você pode ser autônomo, você pode ter uma empresa de médio porte ou grande porte. O sucesso, ele está relacionado aos objetivos, às metas suas, pessoais. Sucesso é uma coisa subjetiva. Então, assim, a gente precisa aprender a parar de comparar o sucesso com os outros e determinar o que é sucesso para mim. Ou seja, aquilo que me traz realização, me deixa bem, me deixa com a consciência tranquila, realizada, satisfeita. É para isso que a gente tem que olhar, né? E não ficar fazendo esses comparativos. Nossa. E aí a gente consegue, né? Olhar para esses prêmios, aproveitar muito mais tudo aquilo que está ao nosso redor. Com certeza. Você quer voltar para a sua pergunta? A gente tem mais alguma pergunta, Carol? Tranquilo? Então, vamos voltar, então, né, para o nosso encerramento, para a nossa pergunta, aquela a dica de ouro, assim, que é para ajudar uma empreendedora. Primeiro de tudo é não desistir. Não escutar essas coisas de, será que você vai conseguir? Deixar para trás, pensar que esse sentimento de medo e tudo mais pode ser importante, potencializa esse sentimento e transforma ele num desafio alcançável. Isso é importante. E o que eu mais gosto é meta, tá? É meta no papel. E meta é uma coisa que as pessoas às vezes fazem de uma forma errada, assim, minha meta é ganhar mais. Eu sempre falo isso, tá, mas você ganhou R$1 a mais, você ganhou a mais. Quantifique essa meta, mas de maneira com que ela seja escalonável e pequenos passos, porque aí você se sente atingindo esses passos e cada vez mais você consegue aí evoluindo. Sabe a história do atingiu a meta, dobra a meta? Meio que nesse sentido aí. Exatamente, não tem como ter crescimento sem ter um plano de voo. Exatamente. Eu diria, complementando também, comece. Não me arrependo. Ai, Paula, você deixou uma carreira de 15 anos. Não. Ela oportunizou que esse momento de agora aconteça. Então, aquela coisa do foca aqui, olha na câmera, aquela coisa do comecem, pelo amor de Deus, comecem. Tem uma habilidade, ela pode ser estratégica como? Consigo me desdobrar ainda mantendo o que eu tenho de estabilidade, meu CLT. Posso testar isso num ambiente que eu não fique frustrada por perder uma receita? Posso fazer isso com parte do meu tempo destinando para essa atividade
oportunidade de empreender, faça um biscoito bem feito, faça um pão bem feito. Gente, começa daí, é consumo. Opa, eu tenho um serviço que ele se diferencia, eu vou para o serviço. Então, comece, de fato, tenha inspiração, não tenha alguém que você coloque como alguém inatingível. Eu vou me inspirar na trajetória, porque ela vai ajudar isso a acontecer. Nesses 2 anos, para quase indo já para o 3º ano, é isso. Essa questão do começar a ajustar a rota o tempo todo. Se propõe ambientes de teste. Claro, isso tudo é complementar ao que você falou. Teste, meta, qual é o meu objetivo? Quem não sabe o que quer, vai para qualquer lugar, serve, né? Quem não sabe o que não tem objetivo traçado. E ele é para você. Essa coisa de se tornar ou criar uma imagem, infelizmente a rede social cria, já ouvi isso em relação a mim alguns dias. Paula, a pessoa que eu vejo no teu Instagram, eu vejo nas suas fotos, e quando eu converso com você é diferente, porque é o que você tá vendo, da perspectiva que você tá vendo. Com seus filtros e exatamente. Isso muda tudo. Então, tenha cuidado com relação a o que você está projetando. Veja o que você é bom, melhore naquilo que você é bom, busque esse conhecimento. Você falou de fazer um merchan. Eu comecei num atendimento consultivo com um CNPJ. E aí, quando eu percebi que esse consultivo, peraí, eu estou me mantendo num CLT disfarçado de PJ, então cuidem também disso, gente, dessa pejotização, ela é natural, faz parte do nosso mercado. Acho que a gente nem entrou muito nisso, então tem muita conversa. Temos muitos episódios. Mas assim, eu estou proprietária de um CNPJ, não é MEI pela natureza da operação e por uma questão de faturamento, eu não me qualifico no MEI. Seria uma MEI bem feliz. Às vezes eu penso na questão do imposto, não vai dar, gente. Porque natureza da operação daquilo que eu faço. Ok, quando eu entendi que eu era essa empresária, via os pontos que eu tinha como habilidade, eu fui contornando tudo isso. Então, hoje eu falo assim, olha, eu tenho 3 empresas em que eu sou sócia e uma que eu sou sócia com o meu esposo. Então, são 4 empresas que eu acabo atuando. Uma delas é uma corretora de seguros, a Aerovida, eu tenho a Andressa Santin e o Thiago Santin como meus sócios. Nós temos um foco direcionado para profissionais da aviação. Então, a gente fez o quê? Nichou um mercado onde eles têm uma presença muito forte, um relacionamento com esse público, e eu me tornei especialista nesse público. Então, eu fui me especializar em alguma coisa. Sou especialista hoje em atendimento de seguros e previdência para profissionais da aviação. Ok. Aí, quando eu entendi que eu melhorei esse modelo consultivo naquilo que eu faço, eu percebi que tem pessoas no mercado que precisam, muitas vezes, de uma conversa. Então, hoje eu trago essa consultoria e mentoria para profissionais do ramo de seguros, para não passarem por aquilo que eu passei, de esticar apenas uma mão. Então, as dores do que eu passei nesse período que me levaram para esse buraco de ser impostora, eu saí de lá sozinha. Porém, hoje eu consigo esticar a mão com amorosidade, com criatividade, essa coisa de mãe, quase. E mas outras pessoas que estão iniciando. Vai. Então, outra coisa que nichou. E a questão do espaço, né? O espaço físico para quê? Para que outras pessoas, assim como eu, possam utilizar esse espaço para poder alocar, quero uma reunião presencial num lugar que não seja um café, porque quem empreende muitas vezes de prestação de serviço recorre a todas as panificadoras da cidade para tomar um café para atender o cliente. Quando eu passei por isso e hoje eu tenho um espaço, a gente falou isso, Andressa e eu falamos muito, se o espaço com a Aerovida poderia continuar ainda oferecendo para as pessoas esse acolhimento. E sim, ele está lá para isso. E a questão dos rastreadores veiculares, aí o maridão hoje traz segurança na palma da mão para gestão de frotas pequenas, carros. Ele brinca, né? Tendo bateria, a gente rastreia, coloca bloqueio, a gente está perto aí do Paraguai, querendo ou não, é uma área muito visada para furtos e roubos. Então, você ter a segurança de bloquear seu carro, a gente está expandindo essa questão aqui na cidade também. Então, gente, hoje, tudo isso acontece e com desafios todo dia. Exatamente. Ou seja, os negócios da Paulinha, só segurança, só tranquilidade, né? Eu acho que a gente tem que contratar como garota propaganda, né? Vou lá. Mas pegando esse gancho do comece, né? Comece. Foi assim que surgiu o salto estratégico, né? Foi nessa coragem de realmente começar. Então, eu só tenho a agradecer, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Com certeza teremos novos episódios. Esse só foi o primeiro de muitos, para que a gente possa discutir sobre esse universo do empreendedorismo feminino. Quero agradecer a Gazeta de Toledo, que é a nossa parceira aqui nesse evento, né, do podcast.
né, que me ajudou a idealizar, que apoia, que realiza, que faz acontecer. E a Lilibet Uniformes, que também é minha empresa, mas também entra como apoiadora desse podcast. Porque o objetivo principal é esse. Eu sempre fui muito... Eu sempre gostei muito do seguinte contexto. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E se eu posso contribuir e ajudar outra mulher a não sofrer as mesmas dores que eu sofri, de alguma forma, esse é o objetivo, esse é o propósito. Porque eu vejo assim que nós mulheres, nós carregamos muito isso, essa junção dos propósitos profissionais, dos sonhos profissionais, mas a gente carrega muita coisa pessoal também de propósito pessoal. E é muito bom quando a gente consegue casar isso e de alguma forma trazer algo que contribua para outras mulheres. Porque se eu pisei naquela pedra e machucou, você não precisa pisar. Se eu tenho uma forma de evitar com que o teu caminho seja mais leve, mais fácil, vai ser melhor. Então, muito obrigada para vocês que nos acompanharam nesse lançamento. Semana que vem a gente tá de volta. Dando um spoiler, o objetivo da semana que vem, o nosso tema vai ser sobre MEI. Então, olha, vocês mulheres que estão na dúvida, né? MEI tem muito, faz muito parte do universo do empreendedorismo feminino e gera muita dúvida, né, Angélica? Com certeza. Lá o Sebrae tem, né, todos os canais para suporte, tem sala de empreendedor, né? Tem muita coisa, tem muita ferramenta, né? Então, mulher, busquem, né, essa rede de apoio para que você possa alcançar ainda mais sucesso. E muito obrigada e até semana que vem. Vamos brindar de xícara? Vamos brindar de xícara. Ai, que legal.